Fala comigo, super jovem, beleza? Para grande parte dos empresários, precificar é uma grande dificuldade. Pensando nessa dor, que também já foi ou pode ser a sua, o grande Carlos Schmidl criou a Predify, uma startup de tecnologia que ajuda empresas a precificar corretamente seu produto utilizando recursos de inteligência artificial. A jornada de Carlos começou com R$150 e conseguiu um investimento de R$4,5 milhões. Fica comigo para saber como foi essa jornada. Fala comigo, Super Carlos, beleza? É uma satisfação, tudo certo, cara. É uma satisfação incomensurável tê-lo aqui no canal Super Jovem e eu não consigo precificar o valor da sua presença. Esse é novo, muito bom. Ficou legal? Obrigado pelo convite, prazer aí poder bater um papo com vocês, né? Espero poder contribuir um pouquinho, né? Fico bastante lisonjeado aí pela oportunidade. Eu que agradeço pelo seu tempo, que eu sei que, pelo menos para mim, né, o recurso mais valioso que a gente tem é tempo, né? E você dispôs um pouco do seu tempo para a gente poder bater um papo aqui, para saber da sua história, né? Tem muita gente que segue o Super Jovem, um canal em crescimento, muitos empreendedores, muitas pessoas que sonham fazer o que você conseguiu fazer, né? E eu tenho certeza que sua história vai inspirar muita gente. Vamos lá. Agora, me conta aqui, cara, me fala um pouquinho da sua história, da história do Carlos mesmo. Seu sobrenome é Schmidl, falei certo? Schmidl. Isso. Qual que é a origem do seu sobrenome? Origem alemã, né? Meu avô, né, de parte de pai, é alemão. E vieram para cá, né, período ali, início dos anos 1900 e tal, né, e aí, né, minha avó é brasileira, né, conheceu a brasileira aqui, casou, teve meu pai, né, e aí eu tenho essa raiz, né, um pouquinho da origem alemã, né, no nome. Legal. E como que é a sua história? Vamos lá. Bom, na verdade, sim, como empreendedor, né, eu tenho talvez uma trajetória um pouco diferente do que a gente está acostumado, né, ver nas revistas e tal, mas que eu gosto de falar que é a realidade da grande maioria dos empreendedores brasileiros, né? Vim de uma família pobre, né? Cresci na região periférica de Guarulhos, né? Num determinado momento da minha vida, meus pais mudaram para o interior de São Paulo, né? Para São Carlos, para poder ter uma educação, né? um pouco melhor, mesmo em escola pública, e a gente sempre teve assim bastante dificuldade. Então empreender era um sonho que eu sempre tive, né? Desde criança. Apesar de todas as dificuldades, meus pais sempre fizeram o máximo que podiam para que a gente tivesse, eu e meus irmãos, né, uma família somos em 4 irmãos, né, a gente tivesse acesso à tecnologia, né, e tudo que a gente que estivesse dentro do alcance, né. Então, sou programador desde criança, né? Comecei a desenvolver ali com 10, 12 anos. Sempre gostei muito e sempre quis empreender. O meu sonho era ter uma empresa de software como a Microsoft, né? Rapaz! Era o meu maior objetivo, né? Vindo para São Carlos, né, cursei matemática aqui na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos. Abandonei matemática no último semestre para empreender e para não ser professor. Depois que eu assumi uma turma, né, assumi uma disciplina, né, para uma turma de 6ª série, né, como professor de matemática, e foi uma experiência assim bastante traumática. Naquele momento eu quero isso para mim, não. Sexta série é complicado. Aí foi o suficiente para falar não, né? Se eu for professor, eu vou ser mais um professor medíocre e acho que não é isso que a educação precisa, né? Então abandonei naquele momento, falei, vou empreender, não quero ter um plano B, então não vou ter esse diploma, né? Isso foi ali, né, eu saí da graduação por volta de 2009, né, e aí daquele momento, eu falei, beleza, né, vamos empreender. De lá para cá eu quebrei 4 vezes.
Conta, por favor, porque o pessoal sonha que vai dar tudo certo e quem bota a mão na massa sabe que não é assim, né? Exatamente, né? E aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade um pouco maior, né? Que quando você quebra na PJ, você quebra também na PF, né? Daí você leva grana emprestada, se você usou cartão de crédito, aquilo vai virando uma bola de neve e tal. Então, cada vez que você quebra, né, que você enfrenta uma dificuldade, o empreendedor brasileiro, o empreendedor, o que representa o empreendedor brasileiro, que é aquele que empreende sem grana mesmo, né, que vai na raça, muitas vezes por necessidade, né, não tanto por oportunidade. E aí, tipo, quando você quebra na PF, da próxima vez é ainda mais difícil, né? E aí eu quebrei 4 vezes, né? Tive empresa de software, tive uma agência de loja virtual, me aventurei numa academia, né? Numa franquia, né? Que também não deu certo. Tive vesting numa empresa que passaram a perna e todo mundo perdeu tudo. Então, minha carreira como empreendedor, né, teve ali vários baixos até chegar no alto, que é o que está indo bem agora, né, a Predify. Então, antes da Predify, eu tive 4 empresas, 4 projetos, né, nenhuma delas deu certo. Durante esse período, eu percebi que isso de 2009 ali até 2017, eu percebi que precisava entender um pouco mais de administração. Voltei para a academia, cursei administração. Que legal. E nesse período participei de vários projetos, né, pesquisa da FAPESP, para tentar identificar necessidades e dores, né? Por que a taxa de falência no Brasil era tão alta? E comecei a perceber, né, pela minha própria experiência e por entrevistas que eu fiz com outros empreendedores, que precificação era uma dor. E todas as vezes que eu quebrei, o preço estava errado, né? Eita. Mesmo que não tivesse sido o principal fator, né? Aí envolve várias outras coisas, né? Tipo dificuldade com sócio, né? Falta de grana e um monte de outras coisas, mas a precificação era um problema comum a todos eles. E aí, no final de 2017, comecei a desenvolver o Predify, né? Fundei a Predify em janeiro de 2018, né, com um primeiro MVP ali, uma versão bem simples do software mesmo. Janeiro de 2018 você começou com a Predify, é isso que você está falando. Só te interromper um pouquinho, só para preencher umas lacunazinhas aqui. Você disse que precificação é uma dor que você identificou quando você estava estudando administração. Eu sou graduado em administração também, eu tive na graduação 2 matérias de precificação, né, que na época chamava formação de preço. Era formação de preço. 1 e 2, E eu tenho vários administradores aqui na empresa, né, formados e em formação ainda, e os caras não estudaram isso não, cara. Né, interessante, né? Dos cursos, né, tipo, nem aborda, né, tipo, acha que precificação é o markup, né? Pô, custou 10, multiplica por 2, né, e você vai ter 100% de lucro. E daí vem um grande erro do empreendedor, né, que dificulta muito, né, a falta dessa educação financeira para o empreendedor brasileiro, que é confundir faturamento com lucro, né? Sim. Esquece todos os outros custos que envolvem o produto lá e que, pô, se ele pagou 10 e vendeu por 20, às vezes sobra 1, né, para pagar as contas da empresa, né? Sim. Então, essa foi a maior sacada, né, de perceber, pô, a gente precisa construir alguma coisa para ajudar as pessoas que têm essa mesma dificuldade. Que legal. E aí, em janeiro de 2018, você meteu a cara lá, programou. Você tem formação também em tecnologia da informação? Não, sempre foi por conta mesmo. Até cursei, né? Fiz um ano de análise de desenvolvimento de sistemas, também percebi que não era para mim, tipo, pô, não gosto, não quero ser apenas programador, né? Mas aí sempre aprendi por conta mesmo, né? Estudando e sempre gostei muito, né? Mas nunca fui também aquele programador fora de série, né? Que vai seguir uma carreira sensacional como desenvolvedor. Então, tipo, precisava empreender, né? Sempre fui mais de estratégia, né? Então, foi o suficiente para desenvolver o MVP, né? Aí o negócio era, né, conseguir grana para
contratar um programador melhor que eu. Entendi. O início da startup era só para isso. O seu MVP, ele tinha o quê? O MVP, ele era ele simplificava o processo de precificação, mas ele usava apenas fórmulas matemáticas, tipo, era essa conta que eu falei para você, né? Tipo, custou tanto, quanto você vai pagar de imposto, quanto você vai pagar de tarifa de cartão de crédito, né? E o quanto sobra, e a partir disso, quantidade que você tem que vender por esse preço, né? Era simples, né? E você deu uma descomplicada, pelo que eu estou entendendo, né? Com esse MVP, porque é muito complicado aquela história que a gente estudava na administração, né? Custo fixo, custo variável, papapá, um montão de coisa lá, uma ciência enorme, sendo que a gente ainda tem um montão de outras coisas para resolver, né? A empresa pegando fogo, a conta de amanhã, né? Legal. E aí, beleza. E com esse MVP, como é que foi? Como é que essa história continuou aí? Então, aí em janeiro de 2018 coloquei esse MVP no ar, né? Tipo, não tinha grana nenhuma e tal. Consegui um primeiro cliente, né? Ali logo em fevereiro, né? E aí, né, um software de precificação precificava errado, né? Tipo, o primeiro cliente que eu vendi foi por R$150. Né? Não era suficiente nem para pagar uma posição no coworking, né? Então, mas né, foi a partir dali que eu comecei a perceber um pouco mais das necessidades, né, do cliente. Mas uma coisa que me surpreendeu muito, né, que em março de 2018, vi um programa de aceleração, né, que tinha acabado de lançar, o programa da Visa, né? Falei, pô, vou me inscrever, né? Aí eu me inscrevi no programa e chamaram a gente para fazer um pitch, né? E aí eu fui fazer um pitch, né? Naquela época do programa, né, para se inscrever no programa, a startup precisava ter 2 pessoas, né? E era um CEO e uma pessoa técnica, e eu não tinha, né? Então, tipo, eu fiz a inscrição, né, com 2 perfis, né? Era o Carlos e o Eduardo, né? @predify.me, né? E aí, para apresentar o pitch e participar do programa, eu precisaria de 2 pessoas. Então, eu chamei um amigo, né, um dev, que queria participar e tal. Falei, pô, vamos lá, né? Você se apresenta como CTO e a gente participa do programa. Fizemos o pitch, né? E no pitch lá, a maior surpresa foi, pô, o Predify foi uma das 9 selecionadas para participar do programa da Visa. Que legal. Né? Que em 2018 o programa da Visa foi assim o maior programa de aceleração, mais badalado, né, do Brasil naquele momento, que a Visa fez muito barulho. Né? E eram dois batches, né? Era o batch growth, de startups que já estavam faturando, e o batch de starter, que eram startups menores, né? Só que mesmo assim a gente entrou no programa sem ter faturamento nenhum, era uma startup assim muito early, né, para ter entrado no programa. Para você ter uma ideia do batch do growth, né, startups maiores, entrou a CloudWalk, né, que virou unicórnio no começo desse ano. Né? Então, tipo, foi um batch assim de startups muito boas mesmo, né? E eu me perguntei, pô, o que a Predify tá fazendo aqui, né? O que viram, né, na Predify que colocaram a gente nesse meio, né? Né, das 9 startups que entraram, sempre tem, né, algumas quebram e tal, mas tipo, né, 3 foram adquiridas, né, muitas receberam várias rodadas de investimento, a CloudWalk do outro programa virou unicórnio, então eu até brinquei na época, né, pô, somando o faturamento dessas startups aqui dá mais de 500 milhões, né, e eu já estou contribuindo com R$150 aqui, né. Então, fazendo sua parte, né, Carlos? Fazendo a minha parte, né, estamos no meio. E o programa da Visa mudou muito a minha forma de perceber e entender startups, né? Foi ali, naquele programa, que eu realmente percebi qual era o jogo, né? Como esse negócio de rodadas de captação, né? Contatos com grandes empresas e tal. E a Visa, né, começou a direcionar a gente, porque naquele momento o meu foco era ajudar micro e pequeno empreendedor. Né, criar uma solução para ajudar micro e pequeno empreendedor, né, que eu até vi no seu site lá que os seus planos são para meio ou para pequena empresa, né, small business, né? Exato. Não tem para gigantes.
ainda? Agora tem, né? A partir daquele momento a gente começou a pensar também nas grandes empresas, né? Que foi um direcionamento da Visa, né? Falou, pô, essa dor aí, ela é muito real, existe para o micro e pequeno, mas ela também existe para o grandão, para o gigante. A diferença é que para o micro e para o pequeno, né, o rombo é um pouco menor. Né? Proporcionalmente o rombo talvez é igual, mas tipo, as grandes empresas perdem muita grana, né? E aí depois de 2018, né, desse programa de aceleração, a gente fez uma primeira captação com o investidor anjo, né, uma captação bem pequena, mesmo o suficiente ali só para a gente montar uma primeira estrutura, contratar alguns devs. E a gente começou a pensar, né, em desenvolver uma solução que pudesse atender também as grandes empresas. Aí 2019 foi aquele ano, pô, que legal, temos grana no caixa, vamos crescer, começamos, né, naquele primeiro ano, né, tipo, a gente passou, 2018 a gente faturou R$10 mil o ano inteiro, e 2019 já foi para 200, né, putz, crescemos pra caramba, né, agora vamos voar, vamos virar unicórnio, né, aí veio a pandemia, né. Nossa, tragédia. Eu me lembro com detalhes. A gente perdeu 96% do faturamento. Nossa! E quase todos os clientes, né? Porque a gente estava olhando para o pequenininho. E o pequenininho foi o mais impactado naquele momento da pandemia, né? Tipo, até pelo pânico, né? Até pelo pânico também, né? Então, a galera começou a cortar custos e tal. Isso aí foi muito traumático, de verdade, né? E naquele momento a gente teria quebrado. Né? O que salvou a gente foi um novo investidor anjo que a gente encontrou naquele momento. E esse investidor anjo colocou um aporte, né, ele fez um aporte, né, de um pouco mais de R$500 mil e ele, pô, acredito nessa solução, acho que vai ajudar muito, mas você não pode mais focar apenas no pequeno. Aproveita esse período, usa essa grana e desenvolve uma solução para atender a maior empresa do mundo, né? E foi naquele momento que a gente começou a desenhar a inteligência artificial da Predify. E aí eu falei, pô, para atender uma grande empresa, eu não posso apenas chegar com essa solução, né? A planilha funciona melhor para uma grande empresa do que o que eu tenho hoje. Então, o que a gente pode oferecer? Deixa eu te fazer uma perguntinha, Carlos. Só pedindo passar do tema, que você já falou ele aqui. Bom, você foi na cara e na coragem, conseguiu o primeiro cliente, você mesmo programou a primeira versão e conseguiu os R$150 lá. Depois você entrou no programa da Visa, né, de aceleração de startups. Você tinha R$150 de faturamento, né? Os outros somados davam 500 milhões aí e tal. Você fez essa brincadeira legal demais, né? É muito bom a gente lembrar de onde que a gente veio. E aí uma coisa que eu não entendi é como que você saiu de 150 para 10, de 10 para 200 mil de faturamento. Veio algum dinheiro? Teve alguma inserção? Você participou de algum pitch? A Visa colocou grana em você? Como que foi esse salto aí? Quantas pessoas você contratou? Como é que você formou sua equipe? Isso que eu... O programa da Visa, ele não colocava grana, né? Mas ele era equity free. O objetivo era abrir portas, né? Entendi. Então, tipo, com o programa da Visa, eu consegui alguns investidores anjo. E aí, esses investidores colocaram R$150 mil, né, aproximadamente, na época. Isso no meados de 2018, né, no final do programa ali, julho para agosto de 2018, colocaram R$150 mil. Com esses R$150 mil, eu contratei os primeiros 5 desenvolvedores, né, para o time. Foquei em eu fazia comercial, marketing e todas as outras áreas. Nesse período pós a aceleração, né, em 2018, uma aceleração curta ali, foi de 3, 4 meses, a gente estruturou o software para ser um SaaS. Então, tipo, para cobrar uma assinatura e não apenas para usar uma única vez, né? E aí, né, em 2019, né, como sendo um SaaS, a gente conseguiu, né, uma quantidade maior de clientes, mesmo empresas pequenas, né? O nosso primeiro grande cliente, né, foi uma rede de oficinas,
né, que gostaram pra caramba, acreditaram muito na solução, né, e investiram um valor até maior para a gente distribuir essa solução para oficinas parceiras. Né? E aí o nosso faturamento começou a aumentar. Você estava com a oficina mecânica, que representava 40% do seu faturamento, e aí você chegou lá no final de 2019 com 200 pila de faturamento o ano todo, né? Exato. E aí, inclusive em 2019, né, a gente comecei a perceber também algumas outras coisas, né? E, por exemplo, a gente foi selecionado, né, por uma agência, né, do governo para ir representar o Brasil num evento no exterior. Oh, que legal. A gente foi para o Web Summit. Participamos, é a primeira vez do Web Summit, e aí foi naquele momento que eu percebi, precificação é um problema real e grande. Porque as empresas, lá no Web Summit, conversando com grandes empresas, né, da Europa, né, e globais mesmo, e percebendo que eles tinham a mesma dificuldade de precificação. Foi a primeira vez que eu percebi que, não é um problema só do Brasil, não é um problema só do brasileiro. Tive que quebrar muitos preconceitos por achar que o problema do brasileiro é não entender de gestão financeira e tal, a gente tem muita dificuldade, mas lá fora os caras estão com a mesma dificuldade, né? Então, recebi vários tapas na cara, assim, mas naquele momento eu percebi, eu tenho uma solução global. Show. Então, a estratégia para 2020 é captar, crescer e já criar uma solução global, né, para atender fora do país, né? E aí veio a pandemia, né? Aconteceu a pandemia. Mas só respondendo a sua pergunta, né? Desses aproximadamente 200K que tinha de faturamento, né? Ainda estava uma parte, né, nesse principal cliente, né? Esse principal cliente, ele tinha algumas customizações, né? Então eu sabia que para 2020 o faturamento, né, ia diminuir um pouco, porque ia acabar a customização, ia ficar só com o MRR e precisaria recuperar, né, isso através da parceria, né? Mas a pandemia também atrapalhou um pouco esses planos, né? Mas a sorte foi ter tido essa validação, né? Posso explorar outros mercados, né? Tem uma solução um pouco mais global que ajudou a gente a conseguir essa captação, né? Que manteve a gente nesse período. Preparou para acelerar na hora que você armou a corrida, deu os 3 primeiros passos, veio a pandemia, puxou seu pé e você caiu de cara no chão. Que legal, vamos pra praia, a hora que você põe a cara na rua, chove, tá ligado? Isso mesmo. Chove não, caiu tempestade com furacão e tudo mais, né? Exatamente. E aí você achou esse investidor que pôs R$500 mil no seu negócio, né? Tá, uma pergunta. Primeira rodada, você conseguiu quanto mesmo? 200? 150. 150. Você perdeu quanto do seu negócio com 150? Naquele momento ali, foram quase 14%. E aí, quando entrou esse de 500 mil no meio da pandemia, você entra ou quebra, quanto que ele levou? Ele levou 10. 10? Ele foi legal. O valuation foi um pouco maior. Mas ele foi legal demais, velho. Sim, foi assim, super parceiro. Um cara que acreditou pra caramba na ideia. Ele fala claramente, invisto muito mais em você, mas eu tenho certeza que você é capaz de fazer a ideia funcionar. Né? Então, esse foi o investidor anjo de verdade, sabe? Entendi. Foi aquele cara assim que fez jus ao nome, sabe? E ele pôs o dinheiro e ainda te deu mentoria, te acompanhou. Deu mentoria, né? Que legal. Ajudou no crescimento, participa até hoje, né? Hoje ele é meu sócio, né? Que depois do M&A ele passou a ser sócio, né? Mas naquele momento foi o cara assim que ajudou a gente a direcionar. Naquele momento hoje, né? Eu considero assim, eu tenho 2 mentores. Esse investidor. Esse investidor é o da Neogrid, que está no seu site lá? Não, ainda não. Ainda não? A Neogrid ainda não conhecia, né? Ele é pessoa física mesmo. Né? Entendi. E eu tinha um outro mentor,
né, que naquele momento, apesar dele não colocar grana, foi a pessoa assim, que sempre me direcionou e tal, e que me ajudaram, né, a me desenvolver como CEO, como empreendedor, né? Então, tipo, eles tiveram um peso assim enorme nessa trajetória, né? Mas esse investidor anjo, né, que entrou na PF, foi ele que sustentou, né, com a grana mesmo, passar por esse período de pandemia em que a solução mudou completamente. Né, nesse período a grana foi para desenvolver uma solução que pudesse atender globalmente grandes empresas. Sim. E aí foi quando a gente começou a desenvolver inteligência artificial e o nosso maior diferencial, né, que é pesquisar preços no mercado e outras variáveis para ajudar o empreendedor na precificação. Então foi quando a solução de hoje começou a se desenhar. Isso foi em 2020. 2020. Uhum. E aí essa solução, você falou que ela envolve crawler, né? Faz a pesquisa de preço, crawler e tal. Eu conheço muito de crawler, que a gente tem um produto aqui na IN8 chamado Busca Milhas, que ele funciona a partir de crawler até nossa maior especialidade. Legal. Hoje tem vários clientes com solução customizada para esse tipo de web scraping, né? Uhum. E aí você tem web scraping, sei lá, e buscar os preços, etc. Você deve ter um Big Data fantástico, né? Que você vai comparando que eu estou imaginando seu produto, que eu sou da área também, né? Você deve ter um Big Data fantástico, onde você consegue cruzar ali arroz com arroz, feijão com feijão, né? Essa cadeira aqui desse modelo, essa cadeira aqui desse modelo, para poder ter uma lógica de comparação que faça sentido. E aí uma coisa que eu estou curiosíssimo aqui é como que a inteligência artificial entra nisso, para você saber o que é o preço ideal, né? Isso já aconteceu em 2020, estou seguindo a linha do tempo certa, né? E aí essa solução vem em 2020, essa questão como que isso funciona, que eu tô querendo saber isso aí. Legal. Não inteira em 2020, né? 2020, como o mercado físico estava muito parado, fechado e situação desesperadora mesmo, a gente começou a desenvolver a primeira parte da inteligência artificial para o e-commerce. Então, a gente começou a trabalhar com precificação dinâmica, né, para usar toda essa inteligência que você falou, de trazer o crawler, né, ter um algoritmo de machine learning para identificar produtos que são concorrentes, mesmo que tenham nomes diferentes e tal. Tem que agrupar ali, né? Você tem fazer uma lógica, você tem uma lógica de similaridade, né? Exato. Por similaridade, você vai ter um score, esse cara aqui é 90% compatível ao mesmo produto, imagino eu, né? Exatamente. Legal. Isso. E a maior dificuldade, né, era que produtos brasileiros tem lá o EAN, né, tem os códigos, a gente consegue comparar EAN e saber que são produtos similares. Mas tem muito produto importado no mercado que vem sem EAN, sem NCM, com outro nome, né? Então a gente precisou desenvolver essa inteligência para dar esse score, né? De quanto um produto é similar ao outro e quanto eles são concorrentes, né? E a gente começou a aplicar isso no e-commerce. E aí no final de 2020 a gente conseguiu alguns clientes, né, já relevantes, né? A gente fechou com a Whirlpool e com a Bosch, né, naquele período. E aí, esses dois clientes trouxeram para a gente, no final de 2020, o mesmo faturamento que a gente teve em 2019. Né? Então, foi quase igual ali, né? Então, graças a esse... Caiu, clientes. E aí você foi recuperando, quase que você empatou ali Quase que empatou. Show, hein? Com o que a gente tinha alcançado, né? Você começou a recuperar... Desculpa, Carlos. Você começou a recuperar em que mês? Setembro de 2020, mais ou menos. Nossa, então foi maravilhoso. Você deu um salto de faturamento, porque compensou ali... Sim. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, quase 6 meses de nada, né? Quase 6 meses de nada, né? Inclusive, março e abril foram os meses assim mais desesperadores, né? Porque a nossa grana do investimento anterior estava acabando, perdemos gente do time, o objetivo era manter todo mundo. Naquele período eu vendi carro, né? O pessoal brinca, né? Eu vendi tudo que dava para vender em casa para manter o pessoal, mas mesmo assim teve muita gente que ficou com muito medo também, saiu, foram para negócios mais seguros, né, para eles. E quantas pessoas você tinha nessa época aí? Eu tinha 14 e fiquei com 4. Bastante gente.
14 é bastante gente. E aí caiu para 4, né? Pessoas que eram que eu conseguia manter com a grana que eu vendi das coisas, né? Você estava com pouco recurso, eu me lembro que foi março, abril, maio. Em junho, eu tenho uma software house aqui, né, que chama DevKnowledge. Em junho, cara, começou a brotar dinheiro saindo pelo ladrão, cara. Esse cara, assim, saindo na mão para contratar programador, meus clientes me dando sinal verde para contratar, e foi um troço, assim, do marasmo completo para agitação total. Então, imagino que seus programadores estavam a risco também, né, nesse momento. Sim. Exato. Assediados, né? Vem pra cá, vem pra cá. Então a gente tinha condições de não demitir ninguém, né, desses 14, só que muita gente decidiu ir para, não vou arriscar nesse momento, prefiro ir para um lugar mais seguro, né? Então a gente perdeu alguns programadores, né, que decidiram sair aproveitaram essa oportunidade. E quando o mercado começou a se recuperar ali, né, mais ou menos no meio do ano, a gente começou, né, com esse faturamento, vendendo para esses clientes e com o investimento também, né, esse investimento maior, a gente começou a reestruturar o time, né? Mas a gente foi lá, foi o nosso fundo do poço, né? Tipo, final de 2019 tá tudo maravilhoso e 2020, né, a gente viu a quebra, né? Viu a falência cara a cara ali de novo. Terrível. E aí, superados todos esses problemas, né, resolveu a questão de 2020, conseguiu recuperar o faturamento de 2019 em pouquíssimos meses, né? Então, 2021, o trem começou a ficar bom, né? Que em Minas a gente fala 2021, assim, né? A brincadeira ficou mais interessante. Como é que foi isso aí? Aí no final de 2020, né, as coisas já estavam, né, começando a encaminhar bem, um pouco de grana no caixa, recebemos um outro investimento, né, então aí a gente conseguiu mais 2 investimentos, né, no final de 2020, que completou todo o nosso ciclo, né, de investimento. Então, Quem e quanto? Como foi isso? A gente captou mais aproximadamente 500 mil, né, com a Darwin, né, que era a Darwin é uma aceleradora, né, bastante famosa lá de Floripa e tal, e 200 com o investidor que tinha feito o aporte em 2020, né, que aumentou um pouco, e também com uma participação de um programa do governo, o IA Quadrado, né? Então a gente conseguiu mais 100k ali para completar. E aí no final ali deu todo o investimento que a gente captou na Predify, né, até aquele período, dava em torno de 1,2, né, milhões ali. Né? Então, e aí a gente fechou esse ciclo de captação, né? Vamos para 2021 agora. Naquele momento eu já comecei a perceber algumas sondagens de empresas, né, que vinham, quero conhecer um pouco mais da Predify, né, e quem sabe fazer M&A e tal, representa uma empresa tal, representa e tal, e a gente começou a receber algumas sondagens, e quando eu vi, né, quando eu percebi que virou a minha chavinha, eu falei, a gente tem uma oportunidade de fazer um M&A, foi quando eu esqueci o nome, uma holding canadense, né, chama Constellation, que compra empresas de software SaaS, né, no mundo inteiro para compor essa holding que tem capital aberto e tal. E os caras vieram conversar com a gente, né, e aí eu falei, putz, tem uma oportunidade ali. A gente não estava no tamanho que eles queriam, né, mas a gente traçou uma meta, né, e falou, quando vocês chegarem a 5 milhões de faturamento, a gente volta a conversar para ter o M&A, né. E eu falei, então tem uma oportunidade real. E comecei a caçar no LinkedIn empresas que estavam fazendo M&A no Brasil, né? Será que não tem uma dessa no Brasil que está olhando para empresa menor e tal? E aí eu vi um dos meus mentores, né, que eu te falei, mandou uma mensagem no LinkedIn e falou, o Neogrid acabou de comprar a Smarket, que a Smarket era uma startup que a gente conhecia, né, que, né, fazia algo parecido para promoção e tal, e a gente sempre quis fazer uma parceria com eles e tal, foi bem interessante. E manda uma mensagem. Aí eu mandei a mensagem no LinkedIn, né, do CSO da Neogrid, o responsável pelas aquisições. Ele respondeu, né, e marcou um pitch. Isso mais ou menos em março, né, de 2021 ali. Fui lá, fiz o pitch
Na semana seguinte, ele voltou e falou: a gente tem 3 opções. A gente pode comprar, a gente pode investir ou a gente pode fazer uma parceria. O que você quer? Show, hein? Vamos vender, né? E como foi esse... Eu tô perguntando perdeu, eu tô te perguntando quando você perdeu de participação várias vezes aí, né? Porque só para ilustrar que a gente tem que aceitar perder para ganhar, né? Exato. Eu acho um pensamento importante que o empreendedor tem que entender, né? Tem até uma frase famosa lá do Rockefeller que ele fala que ele prefere ter 1% de muito que 100% de nada, né? Perfeito. Então, assim, quanto que você perdeu aí? Aí nós estamos no ponto atual, né? Agora você já tem outros investidores, já estava com 1,2 de captação, entrou na Neogrid, parece que ficou sério o negócio, né? Uhum. Comprar e tal, e aí eles investiram, compraram, você falou que eles compraram. O que quer dizer isso? Que agora você faz parte do grupo que está lá no seu site, né? Sim, exato. E aí a gente, nesse período, foram 9 meses de negociação. A negociação foi concretização em dezembro de 2021, né? Um pouco mais de 7 meses. E aí, naquele período, né, quando começou a negociação, vieram as ofertas, né, eu tinha uma preocupação. Eu falei, os meus investidores, eu quero que eles ganhem. Né, eu quero que eles, né, tenham um retorno, porque, esses caras trouxeram a gente até aqui. Sim. Então, a gente fez uma negociação. Esses números eu posso abrir, porque como a Neogrid é capital aberto, está tudo divulgado, né? Então, eles adquiriram 51%, né, da Predify, e fizeram, naquele momento, um investimento de 4,3 milhões. Né? E aí, desses 4,3 milhões, né, a gente fez ali um cálculo para que todos os investidores recebessem por volta de 2,5x, né, vezes o que ele investiu, o que é muito bom, dado que o investidor mais antigo tinha 2 anos. Sim, né? É ótimo. E o restante fez um cash-in na empresa e um cash out, né, para uma parte menor para mim, né, como fundador e tal, para eu também poder vender. Então, desses 51%, né, eu vendi tudo que tinha para investidor, naquela época ali que estava dando em torno de 30%, né, e uma parte minha também, para que a Neogrid ficasse com 51%. E aí eles assumiram o controle, né, da companhia. E agora eu tenho um período de... Diga. Pode falar. O que quer dizer assumir um controle? Na real, assim. A gente faz parte do grupo, né, da Neogrid, de todas as adquiridas ali, mas eles fazem parte do conselho da Predify e têm o controle, né, da maioria das tomadas de decisões. Eu sou presidente do conselho, eu tenho voto e tal, mas eu não posso mais fazer tudo sozinho. Hoje eu sou minoritário, né? Eu tenho 49%. Mantive um desses investidores, então, a gente, né, tem 49%, esse investidor que continuou como sócio, e os meus primeiros colaboradores, aqueles 4 que ficaram comigo lá no início da pandemia, hoje também são sócios, né, e eles têm uma participação. Eu também valorizo muito a galera que fica comigo come o pão que o diabo amassou. Exato, na hora foi a galera que teve certo. salário atrasado, né, que ficou ali no início da pandemia. Esses caras vão comigo e no final do earnout lá, quando a gente receber a bolada, né, batendo todas as metas, faço questão que eles, né, desfrutem disso também. E como que é isso, assim, você não tem mais a palavra final, mas é melhor ou é pior? Porque você está falando que os caras são... Eu ainda tenho a palavra final, né, por contrato. Eu posso ter a palavra final. A gente é independente, eu sou presidente do conselho, mas é prudente que, a gente fez um casamento, entrou numa nova família, né? Então, hoje tudo que eu faço em conjunto com eles respeitam as minhas decisões e tal, tem todas as estratégias, mas o nosso financeiro é integrado, né? Então, eu presto contas, né, para eles e para mim não tem sido um fardo, não, tem sido um apoio de verdade, né? Como sendo o único um founder solo, né? E todas as decisões eu tinha que tomar comigo mesmo e se estava errado era só culpa minha e tal, não tinha como discutir. Hoje isso mudou, porque eu tenho todo o apoio de um time gigantesco, são mais de 1.000 pessoas, né, executivos assim de experiência, né, internacional, para me ajudar nas tomadas de decisão.
Então, o fato de eu ser minoritário hoje não pesa nada e tem me ajudado. E melhora a cabeça, né? Imagino, eu tô imaginando. Com certeza. Melhora bem, né? Ou seja, você tem um conselho, tira um peso, isso que foi o mais importante para você? Que agora esse peso dessa decisão é dividida? Bem, eu falo o peso da pressão de fazer uma startup dar certo, né? E aquela cobrança do empreendedor, você sabe como é, né? Tipo, né? A gente precisa, né? E aí aquele negócio de trabalhar dia e noite, quantas horas forem necessário, né? Com aquele, a responsabilidade de dar certo é minha, eu tenho que pagar, né, o salário de todo mundo em dia e tal. E aí esse peso saiu um pouco das minhas costas, sabe? Então, tipo, hoje eu divido isso com um grupo gigantesco, né? Então, isso para mim foi, assim, o melhor, até o que aconteceu desse M&A, que foi tirar essa pressão que muitas vezes a gente mesmo se coloca, né, como founder, né? Para a gente poder fechar, eu gostaria de entender o seguinte: os recursos, como que realmente a Predify funciona? Imagina se eu fosse a Magazine Luiza, por exemplo, e eu quisesse contratar o serviço da Predify. Quais recursos técnicos que eu tenho? Qual que é a dificuldade de implantação? Qual que é o ganho para mim, como seu cliente de e-commerce, te contratar, por exemplo? Qual que é o ganho se eu tivesse uma padaria, ou igual você falou, de uma oficina mecânica? Eu queria entender assim, bom, contratei a Predify, massa, eu vou ter um investimento ali que ele é bem viável, vamos falar assim, né, pelos preços que você apontou no seu site. Qualquer empresa consegue contratar isso. Qual o ganho que eu queria entender, assim, quem está assistindo a gente, que talvez possa querer te contratar, que isso pode acontecer, eu consigo imaginar que esse investimento ele é multiplicado por 10, 20 vezes, mas eu queria que você explicasse, assim, na prática, talvez com algum caso, de qual que é o ganho real de ter esse mecanismo dentro do seu negócio, independente do tamanho, né? Que você tem para MEI, para small business e para empresas gigantes. É isso. E o seu exemplo é muito bom, porque ontem a gente assinou com o Magalu, né? Então, parabéns! Aí é bom, né? Não para o Magalu inteiro, nesse momento ainda é só a Netshoes, tipo, falar só a Netshoes parece... Netshoes é o maior e-commerce de artigos esportivos, tênis da América Latina. Né? Então a gente assinou ontem com eles. E qual que é o objetivo, né? O que o Predify faz hoje, né? A gente tem uma inteligência artificial, né? E é uma inteligência artificial explicável. Qual que é o objetivo dela? Diferente da Netflix, né? Que sugere filmes e séries para a gente lá, e é uma caixa preta, a gente não sabe quais dados ela está analisando para poder sugerir aquele filme. A IA explicável permite que a gente entenda todas as variáveis e ela dá um ranking da importância dessas variáveis, né, na sugestão, no nosso caso, sugestão de preço. Sim. Então, a gente olha para todos os dados internos da empresa, dados históricos de venda, custo fixo, custo variável, né, para entender ali qual é o comportamento daqueles produtos e identificar a margem ideal, e também olha para o mercado. Então, a gente monitora o preço dos concorrentes e também monitora variáveis macroeconômicas diversas, né, índices de preço, inflação, né, o IPCA, IPP, né, monitora taxa de desemprego, né, renda média familiar de determinadas regiões, e a inteligência artificial descreve quais dessas variáveis têm uma importância no preço. E com isso, quando a gente sugere um preço, a gente consegue mostrar, né, para o analista de price, para o coordenador, quais variáveis estão impactando. Aí é possível você fazer, né, por exemplo, num varejo físico, né, quando a gente evoluir para precificar as lojas do Magalu, por exemplo, as lojas de uma determinada região têm um contexto econômico diferente. Qual é o preço ideal para aquela região? Qual é o preço para aquela outra loja? A gente tem um outro cliente também, que é a rede Le Biscuit, né, que é um super parceiro. São mais de 140 lojas e agora a gente consegue precificar, né, usando todas essas variáveis, o SKU na loja, de acordo com o perfil do cliente daquela região. Então, o nosso objetivo não é apenas fazer um preço que gere lucro para a empresa. A gente faz um preço levando todas essas condições que, ao mesmo tempo, aumenta a margem para a empresa, mas que é justo para o cliente. A gente não pode aumentar o preço e o cliente parar de comprar. Então, a gente tem que aumentar o preço de acordo com o cliente acha justo que ele está disposto a pagar. Né? Então, basicamente, tipo assim... Desculpa, pode falar. Basicamente é o seguinte, então você vai, eu estou vendendo lá no meu e-commerce, você vai me informar um preço ideal
levando em consideração que eu preciso lucrar e levando em consideração que a concorrência oferece. Exato. Basicamente isso. Basicamente isso. E quando a gente vai para o varejo físico, né, que a gente atende também a loja física, leva em conta essas outras variáveis macroeconômicas, né, que interferem naquela região daquela loja. Então, a gente tem casos, por exemplo, né, tipo de loja que está dentro do shopping e a mesma loja fora do shopping e tem condições, né, e completamente diferentes. E a precificação tem que ser feita diferente. Então, eu vou ter lá um dashboard lá da Predify, né? Aí vamos supor que eu sou analista de preço, né? Aí eu vou ver lá, por exemplo, esse tênis aqui nessa loja, o preço ideal dele é isso. Aí eu vou lá e vejo por que o preço ideal dele é isso. Seria isso? Vai entender, né? Por que aquele preço ideal, né, tá sendo sugerido daquela forma. Se eu vou lá, isso o empreendedor faz meio que na imaginação dele, né? Se eu vou ali na esquina, tem uma padaria. Vou comprar uma coxinha na padaria. Ela custa, sei lá, 6, 7 reais aqui em Belo Horizonte. Se eu tiver na área internacional do aeroporto de Guarulhos, eu vou pagar 30 reais na mesma coxinha. Provavelmente é uma coxinha menor e pior, né? É meio ruimzinha. Mas que faz sentido, porque é a região e o local onde você está. Mas não, e aí você compara sempre nesse preço aí, coxinha com coxinha, ou você compara coxinha com sanduíche? Depende da estratégia, né? Depende da estratégia. Se o empreendedor perceber, porque a gente faz análise de elasticidade também, né? E aí o algoritmo ele é capaz de dizer quais são os produtos similares, complementares ou concorrentes, fazendo elasticidade cruzada, né? Então a gente consegue ver, se o preço da coxinha subir, será que eu vou perder venda do quibe? Né? Será que eu vou vender mais quibe? Ou se eu abaixar o preço da coxinha, né? Eu vou perder venda no quibe, né? E aí a gente consegue ver o quanto aumentar o preço de um produto A interfere na quantidade vendida de um preço de um produto B. Então a gente consegue identificar até comparando produtos, né, que sejam diferentes, né? Isso acontece muito no varejo alimentar, né? Então, tipo, dentro do supermercado, faz uma promoção, né, na picanha, será que eu tenho que aumentar ou diminuir o preço do sal também? Né? E aí, às vezes, não necessariamente, né? O sal é um produto inelástico, então não importa o preço da picanha, vai vender sal, porque quem compra picanha, compra o sal grosso junto. Né? Então, aí a gente consegue direcionar para fazer melhores promoções, né? Indicar, né, qual é o melhor caminho para cada preço. Se eu abaixar o preço de um, eu preciso aumentar de outro, né? E aí vai fazendo todos esses ajustes, né? E gerando mais inteligência a partir de toda essa cadeia, né? A gente monitora commodities, no caso da coxinha, se o trigo aumentou, será que vai interferir no meu preço? Quanto eu tenho que aumentar, né, no meu preço a partir desse aumento do trigo, né? Então, a gente chama de full pricing, né? Que é analisar a maior quantidade possível de variáveis. Massa. E qual que é o nível que a pessoa tem que ter para operar a Predify, né? Para poder fazer essa análise de preço e entender toda essa oferta de informação, e quanto tempo que a pessoa demora para aprender a usar essa ferramenta, pensando num negócio que não é a Magazine Luiza, que tem muita tecnologia já. Exato. As pessoas estão acostumadas com isso, né? Pensando que é um supermercado regional, por exemplo. Pensando no micro e pequeno, hoje a gente tem mais de 1.000 MEIs, microempreendedor individual na plataforma, né, e algumas centenas de micro e pequenos, né, negócios. E aqueles já vendeu, que tem... Você está integrado com o Já Vendeu, né? Porque o Lucas que te indicou aí para... Sim, o Lucas é super parceiro. Massa. Esse micro e pequeno empreendedor, aquele que tem mais resultado da plataforma, é aquele que minimamente tem um histórico dos custos operacionais dele, sabe? Ele tem um sistema de gestão, pode ser um sistema de gestão simples mesmo, né? Um OMI, um Tiny, um Conta Azul, que minimamente ele tem uma organização. A partir dessa organização, a gente consegue gerar mais inteligência para ele. Aquele empreendedor que ainda faz muita coisa no papel, né? A gente até consegue ajudar, mas ele ainda não extrai tanto resultado. Então, aquele cara ali que já está, né, com um mínimo de organização, né, da estrutura, né, de custos operacionais da empresa, esse cara tem muito resultado. É bom demais. Então...
É isso, Carlos. Te agradeço muito pela presença. Você quer dar uma mensagem final para o pessoal que está assistindo aqui? Pô, quem tá assistindo aí, eu acho que uma coisa que, apesar de ser muito clichê e todo mundo sempre falar isso, né? Mas eu gosto de falar que, pô, empreender não é fácil, né? Mas basta não desistir, né? Então, tipo, se é o sonho mesmo, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, independente do que aconteça, né? Quebrou, né? Pô, fiquei com dívida, sei o quanto isso é difícil, mas se é isso que você quer mesmo, é só não desistir que uma hora a coisa engata, sabe? Então, a minha vida foi isso, né? Então, é só não desistir. Apesar de todas as dificuldades que a gente sabe, né? Que empreender no Brasil não é nada fácil. Mas não desistam e busquem o sonho que ele chega. Bom demais, Carlos. Muito obrigado pelo seu tempo. E ó, juiz, hein? Não faça nada que eu não faria. Se você ver os meus vídeos, você vai ver que eu sempre encerro assim, ó, juiz, hein? Não faça nada que eu não faria. Pode deixar. Obrigadão, a gente se fala. Até mais. Você achou que só existia um modelo de startup? Se você acha que os unicórnios são mágicos e cheios de superpoderes e glamour, depois de assistir esse vídeo, te garanto que não, você não vai venerar tantos